Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao 4º episódio da série de M&A Cast sobre M&A em empresas familiares. Eu tô com minha sócia da área societária e M&A aqui do escritório, Amanda Vicentini. Oi, Amanda. Tudo bem, Rê? A gente já bateu um papo nos 3 primeiros episódios sobre os motivadores das operações, a preparação prévia do M&A, o M&A em si. Agora, hoje, a gente vai falar sobre o pós-M&A, né? Considerando uma operação de M&A numa empresa familiar em que os membros permaneçam na empresa, Amanda, quais são os desafios aí que essa família vai enfrentar frente ao investidor? Como é que a dinâmica dessa relação vai ser pós a operação? Eu acho que pode variar um pouco de acordo com o tipo de investidor que a gente está falando. Se a gente está falando de um investidor estratégico, muitas vezes, inclusive, são outros grupos familiares. Talvez a gente tenha um alinhamento maior. Geralmente, a gente vê uma transição mais suave, mais gradual no pós-M&A e um relacionamento um pouco mais alinhado. Né? São investidores que têm já esse olhar para a cultura, para longo prazo, né? Olham para o negócio. Visão de longo prazo, né? Se a gente estiver falando de investidor institucional, que também tem transações, tem interesse, olham para as empresas familiares, talvez a gente tenha um choque cultural um pouco maior, porque eles olham para curto prazo, para retorno. O processo de institucionalização de uma governança é um pouco mais abrupta, tende a ser, né? E aí aqui, quando a gente volta para os cuidados, né, que os investidores devem ter, é ter clareza desse processo, ele precisa ser um pouco mais gradual, contar já com o apoio da família nesse sentido. E acho que um outro ponto importante que vai desde o preparo lá de antes da transação é a família ter clareza de que a gente tem um novo sócio sentado à mesa. Então, que a forma de tomada de decisões, ela mudou. Né? Isso foi um processo que a gente teve que construir ali ao longo da negociação, mas agora é a hora de pôr em prática. Né? Parece então, óbvio, mas não é. Não é, porque a gente só passando pelo processo que a gente vai sentindo a dor. Então, a gente prepara muito, né? O assessor passa por esse processo de conhecimento com a família, né? De explicar como vão funcionar, como vai ser a dinâmica após o M&A. Mas isso só vivendo tá previsto na prática. No acordo, mas só colocando ali em prática, de saber que as reuniões vão ser chamadas, que algumas questões Existe vão passar. mais formalidade. Existe mais formalidade, a gente vai precisar, a gente tem visões eventualmente diferentes, aí volta a questão do estratégico, do institucional. Então, acho que esses desafios práticos, né? A gente vai tendo ao longo da vida pós-close. E aí, pegando esse gancho que você falou, quais são os cuidados contratuais que as famílias e os próprios investidores precisam ter para desenhar esse pós-M&A, né? O que no contrato precisa, na tua visão, ter detalhado, bem esclarecido? Quais são as regras do jogo, né? De novo, a regra da governança de papéis e responsabilidades bem definidos. Né? Então, a gente aceitou uma transação em que a família fica minoritária, ok, mas a gente não pode ser simples passageiro aqui de um novo controle. Né? Então, em quais medidas, em quais matérias a gente vai ser ouvido? A família continua tendo ingerência. É importante que as matérias sensíveis, em que, de novo, a gente vai ter a questão de cultura, de gestão do negócio, conte com a participação da família ainda, né, daqueles membros-chave que foram ali indicados num acordo. Se a gente está falando de compartilhamento de controle, aí muda um pouquinho, passar a dar essa informação, né, passar a chamar o seu outro sócio para certas tomadas de decisão. Então, essa clareza desses mecanismos de até onde eu posso ir sozinho, até onde eu devo ser ouvido, né? Então, pensando em aspectos mais políticos mesmo, da tomada de decisão, acho que é a principal virada de chave, né, nesse pós-close. E, eventualmente, também tratar, dado que a família ficou no negócio, como que seria a liquidez, né, depois desse investimento que ainda permanece lá. A liquidez vai ser só uma venda a terceiro, a venda a mercado. A gente sabe que as janelas de mercado de capitais, IPOs, são super pequenas aqui, né? Então, vai ter opção de compra e venda, um pouco da liquidez também desse investimento remanescente dentro da empresa, né? Aí são questões que precisam já estar previstas num acordo. A gente pode ter desde saídas já pré-determinadas, após um determinado prazo, né? E aí depende muito, de novo, da motivação. Mas se a gente quer uma transição gradual com a ajuda da família, então a gente tem um prazo para que isso aconteça, eventualmente, né? Um lock-up, e aí nesse prazo a família fica, a partir dali liberada a venda. E aí, como você falou, já tem uma opção contra o próprio investidor, né? Então a gente faz a venda da participação remanescente e sai do negócio.
ou a gente fica livre para vender a mercado, com direito de preferência, de primeira oferta para o investidor, e aí a gente pode ter arranjos distintos Sim. de acordo com o que faça sentido ali para a família. E acho que a última pergunta que eu tenho para você, Amanda, é: quando a gente está falando num grupo familiar frente ao investidor e essa convivência, é importante a gente definir também, dentro do núcleo familiar que permaneceu no negócio, a própria governança interna, né? O famoso acordo de votos entre eles, se vai ter um interlocutor da família frente ao investidor. Como que você vê essa dinâmica? Como que seria, se há uma estrutura ideal para se discutir aí, para fazer essa relação com o investidor ser mais orgânica? Eu acho que é fundamental, principalmente se a gente tiver um grande número de pessoas envolvidas, né, dentro de cada núcleo, que a gente tenha um interlocutor. Acho que facilita inclusive a filtragem da mensagem, né? Acho que dentro de casa a gente se resolve de como a gente vai tomar a decisão, e aí a gente tem um interlocutor com o investidor, facilitando muito, o processo, né, de comunicação, até o timing, né, da tomada de decisão. Então, esses acordos dentro da família também são importantes. As né? famosas reuniões prévias, né? E, de novo, com algumas alçadas já estabelecidas. Falar, olha, você está à frente do negócio, você está acompanhando, então até aqui eu confio em você, você tem a minha procuração para seguir e tomar as decisões, né? Mas a gente vai falando de venda, de sair do negócio, então a gente senta, conversa, se entende, e aí na mesa de negociações ter um interlocutor facilita muito, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso é importante não só fazer o acordo com o investidor, mas também ter um acordo interno familiar, né? Exato. Muito obrigada, Amanda, pela sua presença. Foi uma aula que a gente teve aqui sobre, não só sobre M&A, empresas familiares, mas também sobre governança. Obrigada por assistirem. Até o próximo episódio. Obrigada.